Estamos de volta. Nós vamos ver um outro momento no período que a gente costuma chamar de entre guerras. O período que vai do final da Primeira Guerra Mundial até a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que assistimos na aula passada. E nós vamos ver agora quase como que uma consequência de toda aquela crise que aconteceu com a quebra da Bolsa de 1929, a ascensão do fascismo na Itália, que temos aqui à nossa esquerda, e do nazismo na Alemanha, à nossa direita. Muito bem. Continuamos. Então, qual era a situação geral da Europa após a Primeira Guerra Mundial? Uma guerra que praticamente destruiu tudo na Europa. Vamos nos lembrar que os Estados Unidos foram um grande vencedor, pelo menos na parte econômica, da Primeira Guerra Mundial. Terminou a Primeira Guerra com todo mundo devendo para ele. Então ele era o único que estava em condições de produzir e era o único que tinha crédito junto aos outros países, principalmente Inglaterra e França, que foi quem mais recebeu material de emprego militar para usar contra a Alemanha. Então, após a Primeira Guerra Mundial na Europa, a democracia entra numa crise, fica desacreditada, principalmente na Itália e na Alemanha. Então, a Itália, na década de 20, o fascismo vai assumir o poder liderado por Benito Mussolini, e era chamado de Duce, que era o líder. Formou-se um Estado autoritário e nacionalista, tudo para a Itália. E autoritário porque o governo impunha seus valores. Foi liberal, sindicalista ou socialista, que tinha acabado de vencer a Revolução Russa, era considerado inimigo do Estado italiano. Com o passar do tempo, Mussolini impõe o regime de partido único. Só o partido único, fascista. Ele praticava violência contra a oposição. Qualquer possível oposição às suas posições ao seu partido, o cidadão corria o risco de sair de casa e não voltar mais. Vai acontecer uma recuperação da economia. Na Itália, mais facilmente, porque a Itália não sofreu tantas consequências da guerra, já que ela não entrou, não cumpriu aquilo que tinha acordado antes com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro. Ela não entrou em guerra contra Inglaterra e França. Mas vão acontecer o fim das liberdades democráticas e um grande apoio popular ao regime. Vamos ver, continuando, né? Neste período, na Alemanha, vai haver o triunfo do nazismo, com Adolf Hitler, Führer, que é o líder. Ele era ex-cabo do exército alemão, adotou o regime de partido único, igual à Itália. Violências e assassinatos, principalmente de judeus, seguindo a mesma linha do fascismo, do Mussolini, lá na Itália. Vai haver uma recuperação da economia, que será apoiada pela burguesia, pelos grandes empresários. Também vai acontecer o fim das liberdades democráticas e também vai receber apoio popular. Então nós vamos ver que Itália e Alemanha vão caminhar juntas por essa trilha, tá certo? Vamos ver o que é que vai acontecer aos poucos. Então, em 3 de maio de 1938, vai acontecer um encontro entre Mussolini e Hitler. Hitler vai visitar Roma, leva uma grande comitiva, é recebido por Mussolini e pelo rei Vítor Emanuel. Ele foi de trem, temos aqui uma estação ferroviária. O Hitler possuía, parece que 4 ou 5 trens blindados para que ele se deslocasse. O trem andava com 2 locomotivas para tracionar o trem e ninguém sabia em qual dos 5 ele estaria, nem para onde estaria indo. Então andava todos os trens juntos. Havia uma guarda especial para ele, uma comida, cozinha especial, tudo para que ele não fosse envenenado.
Então Hitler foi recebido por Mussolini, que era o primeiro-ministro, e pelo rei da Itália, Vítor Emanuel III. Então os dois, Hitler e Mussolini, governavam as duas principais ditaduras na Europa, na época daquela reunião, já em 1938. Na Itália, o Mussolini vai assumir o poder em 22, organizando o fascismo, e o Hitler vai se instalar e assumir o poder completo em 33. Eles tinham dois traços em comuns. Duas coisas que os dois regimes queriam fazer: empenhado em barrar o comunismo na Europa. Vamos nos lembrar aqui, olha lá quando foi que o Mussolini assumiu o comando. Em 22. Faz pouco tempo, fazem 5 anos que o movimento bolchevique assume o controle da Rússia. Tá certo? E o Mussolini era totalmente contra os comunistas. O Hitler vai seguir na mesma trilha, mas só vai assumir o comando em 33, 11 anos depois. E os dois consideravam que a democracia era um regime falido e decadente. Então, todos dois, empenho em barrar o comunismo na Europa, perseguia o Partido Comunista, tá certo? E convencido de que a democracia era um regime decadente. Vamos lá? Incapaz de manter a ordem e resolver desigualdades sociais. Nós vamos ver lá na frente que consideravam que o capitalismo não deveria ser tão forte e que o trabalhador deveria ser apoiado pelo Estado. Vamos ver isso principalmente na Itália. Então, na Itália, fascismo no poder; na Alemanha, Hitler, nazismo no poder. Os dois regimes apostavam nos seguintes aspectos: um Estado forte, poder ao Estado, capaz de promover a união nacional, acabar a disputa de classe, sem luta entre operários e patrões, sem a exploração implacável dos trabalhadores por parte do capitalismo, e que os trabalhadores deveriam receber uma proteção do Estado, ele intermediar esses possíveis conflitos. E eles consideravam que qualquer recurso para alcançar os objetivos dos dois regimes eram válidos, fossem eles qual fossem. Opressão, violência, liberdade democrática eram um obstáculo à grandeza da nação, que não deveriam ser toleradas. Primeiro o Estado, depois a liberdade, o interesse do particular. Então lá, em 38, quando o Hitler vai visitar Roma, tem uma grande festa para receber o Hitler. Nós vamos ver que na Itália, o Mussolini se estabeleceu primeiro, antes do Hitler, praticamente 10, 11 anos antes. Mas depois o Hitler supera Mussolini, tá certo? Então na Itália vai acontecer um grande desfile militar. O povo gritava Duce, Duce, Duce para o Mussolini e Heil Hitler para o Hitler. O comércio fechou para assistir o desfile, a aula foi suspensa e houve o desfile dos camisas pretas. Os partidários de Mussolini se paramentavam com uma determinada roupa, vestindo preto. Nós vamos ver algumas imagens. Então Hitler e Mussolini eram dois homens comuns, de origem humilde. Mussolini era filho de um ferreiro, anarquista. Nós vimos anteriormente que o anarquista considerava que não devia haver nenhuma estrutura do Estado. E o Hitler era filho de um funcionário público. Na mocidade, Mussolini integrou o Partido Socialista e o Hitler queria estudar Belas Artes. Não sei por que o autor diz que ele era um pintor frustrado, não sei. E lutaram na Primeira Guerra Mundial. O Mussolini chegou a sargento e o Hitler era cabo, mas o Hitler era cabo mensageiro. Se você for olhar as características de um mensageiro, ele tem que ser um cara muito bom, atira bem, bom preparo físico, desmanivrado, sabe se orientar muito bem no terreno. Então não é um cara
ignorante, burro, bruto. Então eles eram como se fossem os dois regimes irmãos. E eles eram exatamente os países que se consideravam que haviam sido lesados pelo Tratado de Versalhes. A Alemanha foi derrotada na guerra, perdeu território para um lado, perdeu território para o oeste também. Passava por dificuldade econômica. Vamos nos lembrar que ela perdeu mina de ferro e carvão na Alsácia-Lorena, o que vai dificultar o seu crescimento industrial. E a Itália mudou de lado, lutou do lado do inglês e do francês, saiu vencedora, mas não recebeu nenhuma vantagem. Como represália, para demonstrar sua insatisfação, mais tarde ela vai invadir outro país na África. Muito bem. Então, fascismo e nazismo, todos dois se consideravam, pelo Tratado de Versalhes, aqui está a notícia no jornal e o tratado encadernado, que haviam sido lesados pelo Tratado de Versalhes. Vamos ver a situação na Itália. Aqui um mapa da Itália. Então, terminada a Guerra de 18, socialistas revolucionários ganharam prestígio entre os trabalhadores na Itália e na Alemanha. Todo mundo desemprego, porque quando você acabou a guerra, todo mundo que era soldado na guerra, que estava lutando na guerra, volta para o seu país e está desempregado. Todo aquele pessoal vai ficar insatisfeito. Como é que vai ganhar no final do mês um salário? A Revolução de 17 na Rússia vai levar a um crescimento da esquerda em todos os países em volta. Vocês se lembram que os russos acreditavam que os outros países iriam ajudar a Rússia, porque a revolução aconteceria nos outros países. Realmente eles tentaram que essa revolução acontecesse nos outros países. Mas na Itália e na Alemanha a reação vai ser forte. Tá certo? Mussolini, então, passou a considerar os partidos de esquerda inimigos. Ele era crítico da democracia liberal. Passou a ser visto como líder de todas as pessoas que estavam desiludidas. Desempregado, ex-soldado, jovem sem esperança. Onde é que a pessoa iria trabalhar em um país que estava com toda a sua estrutura produtiva destruída? Então Mussolini vai fundar um movimento fascista em 1919, março. A guerra acabou em 18, já no ano seguinte ele começa a trabalhar e funda o partido. Os fascistas atacavam socialista, anarquista e operário esquerdista. Promoviam invasão de sindicato, destruíam sede de jornais esquerdistas e espancavam militantes. Nós vamos ver algumas imagens que vão caracterizar bem isso. O nome fascismo vem do italiano faccio, que significa feixe. E o faccio litório é um machado, aqui tem a imagem, revestido por varas de madeira, onde vai fazer com que o machado fique mais resistente. Era símbolo de autoridade e de união. Única vareta quebra, mas se forem diversas varetas amarradas, não vai conseguir quebrar ou será muito mais difícil. Daí o símbolo do fascismo, todos unidos em torno de um objetivo comum, vencerão. Então a Itália lutou com os vencedores, não recebeu compensação, operários faziam greves e os partidos de esquerda, socialistas e comunistas, se fortaleciam. Aí o Mussolini tinha fundado um partido, sente que precisa do apoio da burguesia. A burguesia, no caso, era o empresariado. E o empresariado, dono das fábricas, das estruturas produtoras, estavam preocupados com o avanço da esquerda, porque teve uma eleição em 19 na Itália e os socialistas venceram. E os comunistas aumentaram seu eleitorado.
Mussolini, então, tinha uma milícia já arregimentada, transforma sua milícia do Partido Nacional Fascista Italiano. Mussolini recebe o apoio de capitalistas e latifundiários para o seu projeto de poder. Quando se diz recebe o apoio, ele deveria receber dinheiro e o apoio político também. E o partido fascista passa a ter 200 mil filiados e elege para o parlamento 35 deputados. Já é um partido com bastante força e a classe média apoia o fascismo. Vejam todos eles de camisa preta, com algumas indicações no bolso esquerdo, como se fossem umas medalhas, umas condecorações. E todos eles têm uma espada, alguma coisa dessa natureza. No mínimo um bom bastão. E aí, em outubro de 22, saindo de Nápoles, que é no sul do país, Mussolini decide fazer uma demonstração de força. Decide fazer uma marcha, todo mundo a Roma. E vão ocupar os prédios públicos, dizendo que estão preparados para tomar o poder. Quem foi que fez isso? Lá na Revolução Russa, na calada da noite, os bolcheviques invadiram e dominaram todos os prédios públicos, inclusive o prédio onde funcionava a Duma, o parlamento. Então essa marcha sobre Roma foi considerada um sucesso total. O rei ficou num beco sem saída. Só tem uma solução. Convida o cara desse partido, que demonstrou ser forte, para ser o primeiro-ministro. Vai ser o chefe do governo italiano. As classes dirigentes, os grandes empresários estão de acordo, porque se precisava defender o capitalismo para impedir o avanço das esquerdas, para que se evitasse aquelas greves, aquelas confusões, aquela briga entre operário e patrão. Quando chega a eleição dali a 2 anos, em 24, os fascistas alcançam agora 65% dos votos, mais da metade. No começo, Mussolini conviveu razoavelmente bem com as oposições, mas aí vai aumentar a violência dos camisas negras. E um líder socialista é morto. Tem uma grande repercussão. Mussolini é pressionado por todos os lados, mas há um apelo ao rei. O rei põe panos quentes na situação, alguns fascistas suspeitos foram punidos e o fascismo saiu fortalecido. Então Mussolini já dominava praticamente 2/3 do parlamento. Aí ele proíbe todos os partidos políticos, exceto o Partido Fascista. O direito de fazer greve é abolido e todos os sindicatos livres são fechados. Então só vai existir o Partido Fascista. E aí só vai ter sindicato que seja reconhecido pelo Estado. E somente eles poderiam negociar salários entre os sindicatos e os patrões. E vai ser uma reunião em que vai ter o patrão, o Estado como um juiz e os empregados, para se discutir em que ponto ficariam essas questões discutidas. O sistema é chamado de corporativismo. E o Mussolini deu uma definição: tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Então, o fascismo governou a Itália por 20 anos sem oposição. Quem fosse contrário a ele era liquidado, preso ou exilado. Quem é que vai se opor? Ninguém vai se opor. Então Mussolini governou sem ter nenhuma amarra. O rei era fraco e ele tinha um forte apoio da população. Em 1929 ocorre um plebiscito e o regime fascista recebe 98% de aprovação.
Estamos aqui começando a crise de 29, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E o regime vai ganhar fama no Ocidente. Foi o regime que barrou o avanço do comunismo. Ficou imune à crise de 29. Houve uma estabilidade italiana no meio à Grande Depressão. Nós vimos o que aconteceu na América. Grande desemprego, muito grande. O Estado tendo que bancar o sustento de um bocado de gente. Fome, queda da Bolsa, perda de todas as economias de todo mundo. O que foi que o Mussolini fez para conseguir manter a batida do crescimento? Ele vai criar um instituto para a reconstrução industrial, vai impulsionar a siderurgia, construção naval e vai reduzir com isso o desemprego. Ele vai investir em produtos militares, navios, veículos, armas. Vai aumentar o imposto sobre os produtos importados, vai proteger a produção nacional, vai estimular que a indústria nacional produza aquilo que ela não produz e vai favorecer o mercado interno e vai estimular nas propriedades rurais as parcerias para evitar o êxodo rural, para evitar que o pessoal abandonasse o campo e fosse para a cidade, onde trariam problemas, porque não haveria tanto emprego para absorver a mão de obra vinda do campo. E ele vai incentivar a produção de alimento, no que ele chamou lá de Batalha do Trigo, para vencer e aumentar a produção do trigo. E a Itália passa a ser autossuficiente na produção de grão. Grandes beneficiados, os grandes empresários, que passaram a construir material de emprego militar, e os proprietários rurais, que foi estimulado a produzir cereal. Mas e a situação dos trabalhadores italianos? Eles obtiveram benefícios do progresso econômico. Estavam empregados, recebendo salário. Havia um controle do desemprego, mas os salários continuavam baixos em relação a outros. Se você for comparar com os Estados Unidos, estavam ganhando uma fortuna, porque pelo menos tinham um emprego. O italiano recebia 1/3 do salário inglês ou a metade do salário francês. Muito bem. Na política externa, ele vai obter uma grande vantagem. Ele vai fechar um acordo com o Papa Pio XI sobre reconhecer o Estado italiano unificado em 1870. Vamos nos lembrar que aquela península itálica era formada por principados. Não existia o Estado italiano. Já um cidadão lá atrás, em torno de 1450, pregava a unificação de todo aquele Estado, que era Niccolo Bernardi dei Machiavelli. Ele pregava que aquilo tudo deveria ser um país só. E isso vai acontecer, mas o Estado do Vaticano não vai reconhecer, porque as terras do Vaticano foram incorporadas à Itália. Aí a Itália vai reconhecer a soberania do Vaticano e o Vaticano vai reconhecer o Estado italiano que foi unificado lá atrás. Como a Itália era uma sociedade fortemente católica, vai haver uma grande aprovação. Na política externa, vamos chamar fora da Península Itálica, em 35, para fazer uma demonstração de força e para se vingar, vamos chamar assim, de não ter recebido nada de vantagem por ter lutado ao lado dos vencedores na Primeira Guerra, ele invade a Etiópia e transforma a Etiópia em uma colônia italiana. A Europa protestou, mas não reagiu. E ele vai dominar a Etiópia. Vamos agora para a Alemanha.
Temos aqui a Alemanha. Olha aqui do lado da Alemanha, aqui, a oeste da Alemanha, a Bélgica. Nós vamos ver isto na Segunda Guerra Mundial, que os alemães vão entrar na Bélgica para descer na direção de Paris. Então, qual é que era a situação? Era primeiro o reino da Prússia, que depois vai unificar, vai haver uma disputa, e a Alemanha vai ganhar a Alsácia e a Lorena, que estão realçadas aí. Então, na Alemanha, para chegar a ser nazista, o Hitler vai seguir os passos de Mussolini. Em 1923, ele vai tentar dar um golpe em Munique, igual que o Mussolini deu na Itália, com aquela marcha. Ele faz uma marcha sobre Berlim, só que ele é preso e pega 5 anos de prisão. Porque o movimento nazista era fraco, o de Mussolini já era bastante forte. Então tinha um grande apoio. A burguesia alemã não acreditava no Hitler, a burguesia italiana acreditava no Mussolini. Ele dizia que aquele ex-cabo era incapaz de deter os comunistas. Mas o Hitler ficou pouco tempo preso. Ele era um anticomunista e um nacionalismo fervoroso, foi condenado a uma pena mínima. Hitler ficou pouco tempo preso. Enquanto estava preso, escreveu o livro que temos aqui a imagem dele, Mein Kampf, Minha Luta. Depois que ele foi solto, ele decidiu ser paciente e não colocar o carro na frente dos bois. E começa a estruturar o partido. Vai estimular a adesão, vai atrair a burguesia para que aconteça na Alemanha o que aconteceu na Itália. Quando a burguesia apoiou o Mussolini, ele quer que a burguesia agora apoie o nazismo. Faz um jornal do partido, o Observador do Povo, e começa a condenar os comunistas e os judeus pelos males do país. A situação na Alemanha, no final da guerra, em novembro de 18, Kaiser abdica. A Alemanha entra em crise, vai iniciar a República de Weimar, chamada. Ela é fraca para conter todos os movimentos contra a sociedade burguesa. Esta crise alemã, nós já vimos, ela foi uma decorrência do Tratado de Versalhes. A Alemanha perdeu terra, tanto do lado da França, como do lado da União Soviética. Perde mina de ferro e de carvão, e tinha que pagar uma indenização bilionária, principalmente para a França. Vai ter desemprego, miséria e inflação. Todo aquele pessoal que voltou da guerra ficou na Alemanha desempregado. Então a base do nazismo era: eu prometo que vou me vingar contra esses países que nos escravizaram. E ele dizia que iria resgatar a dignidade da Alemanha e transformá-la na maior potência mundial. Para isso, ele deveria aniquilar as potências europeias, principalmente a França. Ela é que recebia maiores vantagens do Tratado de Versalhes. Vai também abafar o comunismo soviético, porque quase tinha tomado o poder na Alemanha em 1919 e continuava ameaçando o país seguindo orientações recebidas de Moscou. E dizia que os judeus eram os maiores inimigos da raça alemã. E aí o Hitler dizia: a única saída para a Alemanha é o nazismo. Regime proposto pelo partido dele. Com o nazismo, a Alemanha iria resgatar a sua dignidade, sua força como um país. Seria a única sobrevivência para a raça ariana, raça que ele considerava superior a todas as outras. E dizia que os judeus contaminavam a raça ariana. Mas o nazismo custa emplacar na Alemanha. Quando Hitler saiu da cadeia, a economia estava começando a melhorar.
Mas já desde 24 a 28 ocorre uma queda da inflação. E aí diz assim, o nazismo era fogo de palha, nem precisou dele para a situação melhorar. E aí Hitler passou a cuidar dos assuntos do partido. Os símbolos nazistas, as camisas que eram feitas para os partidários, e um deles escolhido que marcou bem foi a suástica, que é um símbolo bem antigo. Na Índia, ele significa boa sorte, felicidade. Tá certo? Depois ficou associado ao nazismo. Então, aquele golpe de 23 que eles deram tentando assumir o poder, viram que não adiantava tentar outro golpe naquele estilo. Deveriam disputar as eleições e o partido crescer aos poucos. Em 29 tem uma eleição, o desempenho eleitoral dos nazistas foi fraco. Aí acontece a crise na Bolsa de Nova York, 1929. Algumas datas você tem que ter na cabeça para saber a sequência dos fatos. Vai acontecer o que nos Estados Unidos que vai se espalhar para a Europa? Desemprego, miséria e inflação. E aí nazistas e comunistas vão bater de frente. E aí a burguesia alemã vai escolher o nazismo para enfrentar o comunismo, porque não tinha outro de direita, era nazista, comunista e socialista. E aí vai acontecer como na Itália, de Mussolini. Tem eleição em 1930, os nazistas tinham 12 deputados. Na eleição de 30 eles passam para 107. Um crescimento fantástico. Tá certo? Então, na eleição de 32 que vai acontecer, eleição para presidente, os nazistas indicam Hitler para ser o presidente da Alemanha. Vai concorrer contra o Marechal Hindenburg, que era herói na Primeira Guerra Mundial. O Hitler não ganhou, mas saíram muito fortalecidos. O país possuía apoio das massas e muitos deputados no parlamento. E aí vai acontecer algo mais ou menos parecido. Diante de uma situação, porque os nazistas começaram a inviabilizar os debates aqui no parlamento, que tem a imagem, e quando ia começar a discussão, os nazistas começavam a gritar, viravam as costas, saíam do parlamento, não dava quórum para ter discussão, confusão. Solução encontrada pelo presidente. Lá o Vítor Emanuel não chamou o Mussolini para ser o primeiro-ministro. Aqui o Hindenburg chama o Hitler para o cargo de chanceler da República. E o objetivo do presidente era usar o nazista contra o comunista, desbancar os comunistas e depois desbancar o Hitler. Tudo muito bem planejado. Aí, manobra não funcionou, porque ficou demonstrado que o Hitler não abandonaria o poder. Em fevereiro de 33, o parlamento pega fogo, o prédio do parlamento. Aqui é a imagem dele destruída. Os nazistas culpam os comunistas. Aí se prendem 100 mil pessoas, principalmente comunistas, dizendo que eles foram os responsáveis pelo incêndio. Em 34 falece o presidente. Teoricamente deveria haver uma nova eleição, mas o Hitler se manteve no cargo de chanceler e assume a presidência da República. Ninguém se opôs. Quem tentou se opor foi morto, preso ou estava com medo. Havia o apoio da burguesia, da sociedade, porque ele estava estimulando a política do rearmamento. Porque vocês se lembram que pelo Tratado de Versalhes, o exército só podia ter 100 mil homens. Só podia ter armas até determinados calibres. Não podia ter submarino nem navio. Muito bem. Grandes encomendas militares
e os capitalistas satisfeitos. Começam então a recuperação econômica do país. Então Hitler acumulou os cargos de presidente e chanceler, não cumpre a Constituição e instaura o regime nazista. Temos aqui duas imagens construindo navios grandes e aviões, tá certo? Grandes. Então Mussolini, que tinha sido professor do Hitler, passa a prestar atenção em Hitler. O aluno havia superado o mestre. Na Itália, tinha o rei Vítor Emanuel. Na Alemanha, o Hitler era o presidente e o chanceler era o mais poderoso. Na Alemanha. Então, após 1934, Hitler começa a construir campo de concentração, não aquele campo de extermínio que vai ser aplicado depois. Era destinado a prisioneiro político. Aí é, como ele diz, o início do Estado policial, que visava eliminar comunista, democrata e sindicato independente. Foi criada a Gestapo, que tinha amplo poder. Nazismo estava igual ao fascismo. Nada fora do Estado, nada contra o Estado. Então iniciou o cumprimento da grande meta, perseguir judeu e excluí-los da sociedade alemã. Os judeus vão usar nas roupas esta estrela amarela. Então os judeus passaram a ser o bode expiatório da Alemanha nazista. Tudo que acontecia de ruim, culpado era judeu. Eles passam a ser proibidos de exercer profissões liberais. Advogado, médico, qualquer coisa, judeu não pode ser. Ficaram proibidos de entrar em escolas alemãs. Professores e cientistas foram demitidos, todo mundo fora do serviço público. Foram proibidos de ir em restaurantes, cinemas e teatros. Aí vai ser baixada a lei de Nuremberg, que vai consolidar a segregação racial. Judeu não pode casar com alemão. Dentro da casa não podia ter mulher de menos de 45 anos, porque podia ser esposa e irmã. Se eles fossem para o exterior, casassem e voltassem, o casamento não tinha validade. Então, a lei de Nuremberg consolidaram a segregação racial, era proibido o casamento entre judeus e alemães, eram proibidas relações extramatrimoniais. Não podia ter na casa mulher de sangue alemão ou aparentado com judeu. Os judeus não podiam hastear a bandeira do Reich, mas podiam usar as cores judaicas. Então você nem sabia se era descendente de judeu, mas se o seu avô ou sua avó fosse judeu, você era judeu e já era estigmatizado. Solução para os judeus: abandonar a Alemanha e vender tudo. Mas não podia levar todo o dinheiro que você tinha arrecadado com a venda. Você tinha um limite de dinheiro para conduzir. Os judeus pediram asilo nos Estados Unidos e na Inglaterra, os cientistas foram acolhidos e a maioria perdeu bens e direitos. Então o que é que acontecia? O judeu tinha uma propriedade. Ele não podia levar a propriedade, não podia levar a casa. E se ele vendesse a casa, ele não podia levar todo o dinheiro. Então os alemães gostaram? Gostaram. Gostaram porque eles compraram muitas propriedades de judeus por um preço muito barato. Se ele só podia levar 100 mil, ele ia vender a casa por 100 mil. Não adiantava ele vender por 200, ele não ia conseguir sair com 200. E todo mundo sabia que ele tinha um limite para conduzir. Tá certo? Então a Alemanha havia ultrapassado a Itália. Os dois regimes eram semelhantes. Então o relacionamento Alemanha-Itália é parecido. Hitler não admitia tolerância com o judeu e diz que a Itália tem que seguir o mesmo caminho. Ele desejava uma aliança militar com a Itália, mas a Itália não estava preparada militarmente. Quando ele foi invadir a Etiópia, ele teve que combater contra gente com lança e eles de blindado. Pressiona o Mussolini assina o Manifesto da Raça. E aí a Itália fica tão racista quanto a Alemanha.
e o Vítor Emanuel vai assinar a lei da raça. E aí nós vamos partir para o outro ponto lá na Ásia. O Japão também estava crescendo. Vamos nos lembrar que o Japão, ao término da Primeira Guerra, lutou ao lado de França e Inglaterra, foi um vencedor, invadiu a China, a Manchúria. O Japão já estava se tornando uma potência militar e precisava de terra. Já estava praticamente industrializado. E aí, em 1936, o Japão fica ao lado da Alemanha e firma um pacto contra a expansão do comunismo soviético. O Japão invade a China, domina parte do país. E aí, em 1940, assume um governo ultranacionalista de direita. E o Japão se alia à Alemanha e à Itália. E vai participar e vai perder a luta na Segunda Guerra Mundial. Coisa que nós vamos ver no nosso próximo episódio. Vamos estudar. Em tempo de crise, estudar mais ainda. Vamos assistir às aulas, rever as aulas assistidas, resolver os diversos questionários do capítulo. Muito obrigado e uma boa noite.